ter de fato uma manhã importante para o Flamengo. O clube vai trabalhando fora das quatro linhas. O primeiro reforço da janela, o Michael, já estreou ontem muito bem. Bola, mas como eu disse, ninguém acredita com um anão para fazer gol. Então, sobrou, graças a Deus, amém, vamos embora. O segundo reforço, já acertado com a diretoria, é o lateral esquerdo Alexandro. E faltam mais duas tentativas nesse momento, ainda dentro da janela de meio do ano, né? Ele falou do Alexandro e também falou do Alcaraz. É uma grande contratação, Silvia. Isso e muito mais agora. Um aproveitamento muito alto, de 85%. E ontem foi assim também, no Maracanã. Sem o Tite. A gente fez um bom jogo defensivamente na bola aérea em cima de uma equipe que tem bons cabeceadores e bons batedores. A falta no primeiro tempo foi um lance mais circunstancial, bem aproveitado pelo adversário, uma bola rápida, uma finalização com pressão, acabou acertando a trave, feliz. E um pouco de infelicidade nossa no gol deles ali, da bola bater no Alan e sobrar pro jogador deles, mas a gente tá, é uma coisa que a gente está trabalhando constantemente. A gente tem evoluído, tem melhorado, vai continuar melhorando, mas não é um bicho de sete cabeças assim, não é um temor tão grande. Foi muito bom, foi muito gostoso. Podemos vencer dentro de casa, sabe? Que é muito importante. Então, foi muito feliz de atacar o espaço, poder receber essa bola. Mas, como eu disse, ninguém acredita com um anão para fazer gol. Então, sobrou, graças a Deus, amém, vamos embora. O Michael tá de volta, então os números dele na partida contra o Red Bull Bragantino. Jogou os 90 minutos, marcou o primeiro gol ali do Flamengo, deu 3 finalizações, 2 certas, 6 ações na área rival. Então foi a sua reestreia com a camisa do rubro-negro. Por isso, a gente vai lá para o Rio de Janeiro, então, para repercutir uma manhã de 3 pontos para o Flamengo, com o retorno do Michael, e é o Flamengo também somando pontos no Campeonato Brasileiro. Rafa. É isso, Mari, Bruno, companheiros, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. De fato, uma manhã importante para o Flamengo em função da matemática do Campeonato Brasileiro, depois da vitória de ontem sobre o Bragantino por 2-1. Mesmo não tendo sido uma grande atuação, o Flamengo alcançou sua meta, que era vencer o Massa Bruta, né? Para um público até pequeno, se nós compararmos com os jogos em média do Flamengo no Maracanã, né? 30.225 torcedores presentes nesse jogo entre Flamengo e Bragantino pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Mal ou bem, o Flamengo se manteve ali dentro do G4, está 4 pontos atrás do líder Fortaleza e consegue agora pensar novamente nas competições de mata-mata, né? Essa é a realidade do Flamengo, com jogo em cima de jogo por estar jogando o Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores da América. Já tem compromisso quarta-feira contra o Bahia em Salvador pela Copa do Brasil. Em paralelo, o clube vai trabalhando fora das quatro linhas. O primeiro reforço da janela, o Michael, já estreou ontem muito bem, fazendo gol, participando das principais jogadas de ataque da equipe rubro-negra. O segundo reforço, já acertado com a diretoria, é o lateral esquerdo Alexandro, ex-jogador da Juventus. Ele está morando em Portugal, desde que ele jogou no Porto, ele fixou residência lá. Os dirigentes do Flamengo, nessa incursão à Europa, já acertaram com ele um contrato até 2026, e dá para dizer sim que o Alexandro é o segundo nome apalavrado com o Flamengo, e faltam mais duas tentativas nesse momento, ainda dentro da janela de meio do ano, né? O equatoriano Gonzalo Plata, 23 anos, que joga no Al-Sadd do Catar, canhoto, que atua pela direita, jogador de drible, né? Mais uma opção de velocidade pelo lado do campo. E o Alcaraz, Carlos Alcaraz, argentino de 21 anos, jogador que atua como meio-campista no Southampton, na Premier League. Também é um nome aí que está sendo trabalhado pelo Flamengo e pode ser confirmado nas próximas horas, totalizando assim 4 reforços na janela de julho, mais opções para o técnico Tite, que já está se recuperando muito bem do problema que teve para a sequência da temporada, com tantas competições simultâneas, meus amigos. Ô Rafa, você já também volta no nosso Sport Center para a gente falar sobre Bahia e Botafogo. Mas antes vou passar a bola então para o Marra e para o Donan por partes. Michael, a estreia, gostaram? Reestreia, gostaram? Pode falar. Muito, né? É? Eu fiquei devendo falar do Luiz Araújo. É isso que eu vou depois dividir os assuntos. Gostou? Muito. Realmente, assim, deu uma diferença pro jogo do Flamengo? Muito participativo, jogador incisivo, habilidoso, né? Deixa o Flamengo ainda mais vertical, principalmente sem o Cebolinha, ele é o jogador que vai preencher esse lado esquerdo ali. Pode fazer também, jogar pelo lado direito, já chega fazendo gol, pisando na grande área. Me parece um jogador que,
quando passou pelo Flamengo, principalmente com o Renato Gaúcho, já tinha sido importante e volta mais maduro. Volta mais maduro dessa experiência que ele teve na Arábia Saudita. Participando também sem a bola, né? Tendo esse mental de ajudar também nos desarmes. Gostei bastante da estreia dele. Um jogador que chega para ser titular nesse contexto sem Cebolinha para mim. Agora, Mário Marra, na primeira hora você disse que queria falar sobre o Luiz Araújo. O que você gostaria de falar? Eu tenho muito medo de falar o que eu vou falar. Fala, por favor, fala. Mas eu vou falar. Porque numa outra faixa de campo e menos defensivo que o outro, ontem o Luiz Araújo me lembrou o Everton Ribeiro, nos bons tempos. Olha só. Nos bons tempos, não, até hoje ele tem bons tempos, né? Mas nos bons tempos de Flamengo. Numa outra faixa de campo. Eu não via o Luiz Araújo jogando por dentro. Assim como o Everton Ribeiro, durante muito tempo no Flamengo, jogou pelos lados. Mas eram pelos lados, não o ponta, era o meia que caía pelo lado. Que ponta articulador. O Tite gosta dessas coisas. E sempre fez isso, né? Mas ontem, as características do jogo curto, do jogo pensado, do passe, da infiltração, que o Luiz Araújo mostrou em campo, né? Tudo isso que ele mostrou em campo, em alguns momentos eu pensava, gente, mas tá muito parecido. É um jogo inteligente. Tudo que você via do Luiz Araújo antes, desde a época de São Paulo, tudo, era velocidade pelo lado, drible, chegando na... Ontem, em vários momentos, caindo mais para dentro, sendo o jogador para encontrar as melhores soluções. E lembrou muito grandes momentos do Everton Ribeiro. Pode brigar comigo, pode. Não, pode eu acho isso bem interessante, porque ele sempre foi um jogador que você fala, Luiz Araújo ponta. E ele tem sido um jogador importante jogando por dentro, porque ele está tendo essa qualidade para romper as linhas, ele tem essa qualidade para acelerar. E esse Flamengo ele já teve, nessa temporada, o De La Cruz como um protagonista, o Pedro, o Gerson. O momento é do Luiz Araújo. O Pulgar. O momento do Flamengo é do Luiz Araújo. Ele foi até o Cebolinha com o Tite. Cebolinha, muito bem lembrado. Mas assim, eu tava lá em La Paz e eu até falei isso com alguns profissionais do setor de análise do Flamengo. É assustador. É assustador que ele conseguiu correr na altitude, é assustador como ele se dedica, como ele consegue se entregar pelo time, como ele consegue criar muitas oportunidades. Eu falei sobre o Rodrigo Garro aqui, o jogador que criou mais grandes chances no Campeonato Brasileiro é o Luiz Araújo. Sério? É o Luiz Araújo. Seja pelo lado, seja jogando por dentro. Jogador que tem bom arremate, que está tomando boas decisões em campo, dando assistências, né? A velocidade que ele consegue colocar dentro desse ataque do Flamengo. E ontem, ele que dá essa assistência aí para o Michael. Para mim, foi o melhor em campo. A gente já falou sobre o Michael. Podemos falar sobre mais uma boa atuação do Léo Ortiz. O Gerson também, mesmo muito desgastado, tudo passando por ele nesse setor de meio campo. Mas para mim, Mari, eu concordo muito com o que o Marra falou. Acho que o momento é um momento de maturidade, de explosão do Luiz Araújo. Acho que nunca ele foi tão valorizado pela torcida do Flamengo. Em alguns momentos você tinha essa desconfiança com ele. Era isso, que ele seria esse ponta de velocidade, é isso que ele vai te entregar ali, né? Só a intensidade. Bem mais que isso. Ele é bem mais que isso, é um jogador que hoje, para mim, é titular do Flamengo. O Rafa passou pra gente também ali sobre movimentações de mercado. Ele falou do Alexandre e também falou do Alcaraz. Mário Marra, você gostaria de acrescentar? Você estava aqui também reagindo à importância do Alcaraz, né? Eu gosto. Pensei... Bom, ele caiu com o Southampton, foi para a Juventus, tudo assim, mas do que a gente tem dele com a bola, ele é um jogador que vai ajudar demais. É um jogador muito jovem e que é um investimento que, assim, pode até render financeiramente de novo, pela idade dele. Mas o torcedor do Flamengo não tem que pensar nisso. Claro. Esse é um cara que ele encosta no atacante, encosta no Pedro, ele carrega bem a bola, ele tem muito boa definição. É uma grande contratação, Silvia. Veremos, então, esse mercado do Flamengo para dar mais opções, então, para o Tite trabalhar. Enfim, já que o calendário tem estourado também muitos jogadores do rubro-negro. Falei...